Bom dia, mulher de Deus! Eu sou Maíra Jaber e nós estamos começando mais um programa Mulheres de Ouro. Seja muito bem-vinda, já pega esse link e envia para as suas amigas, para aquelas pessoas que você sabe que precisam hoje receber a palavra que cura, que salva, que santifica e que será derramada sobre a sua vida neste momento. Pega já a sua Bíblia, vamos abrir primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Hoje o Senhor vai nos falar sobre a escolha do rei Davi. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando tu chorarás por Saul? Pois eu o rejeitei da realeza de Israel. Toma o óleo, vai, envio-te a Jessé de Belém, porque escolhi um rei entre os seus filhos. O Senhor está dizendo para o profeta: olha, aquele ali que está reinando agora, o coração dele já não me pertence mais. Não há espaço para mim mais naquele coração. Portanto, eu vou ungir um novo rei. Eu já escolhi quem é. E eu vou te dizer. É um dos filhos de Jessé. Mas Samuel não conhecia. Como é que ele ia chegar lá e de repente ia pedir para entrar na casa e para falar com os filhos e para entender o que Deus queria dele também? Porque ele, no momento, ele não disse o nome do filho. E além disso, Saul ainda era rei, então poderia matar Samuel. E é isso que ele disse: Senhor, como vou fazer isso? E se Saul souber, ele vai me matar. O Senhor disse: não tem problema, você vai levar uma ovelha, você vai dizer que você vai oferecer a Deus o sacrifício, vai convidar Jessé com os seus filhos e eu mostrarei o que deves fazer. Ungirás para mim aquele que eu mandar. É uma total dependência que o Senhor está pedindo ao profeta Samuel. E muitas vezes Deus pede essa dependência de nós também. Muitas vezes nós temos que dar passos de fé na nossa vida, confiando naquilo que o Senhor nos pede naquele determinado momento, sendo que Ele não disse os próximos passos. E a gente precisa estar atenta a essa voz que vai nos conduzindo pouco a pouco, até que a gente consiga chegar ao nosso destino. Foi isso que Ele fez com o profeta Samuel, foi isso que o Senhor fez nesse momento. Muito bem, versículo 4, Samuel chegou em Belém, Samuel chegou até a casa de Jessé, e assim que ele chegou na casa de Jessé, ele viu um dos filhos de Jessé, Eliabe. Era um homem alto, era um homem bonito, e Samuel pensou: certamente é este ungido do Senhor. Versículo 7, mas o Senhor disse-lhe: não te deixes impressionar pelo seu belo aspecto, nem pela sua alta estatura, porque eu, o Senhor, o rejeitei. O que o homem vê não é o que importa. O homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. Que lição grandiosa esse versículo nos traz. Samuel, olhando para a aparência das coisas, no caso das pessoas aqui, mas trazendo para a nossa realidade, muitas vezes olhamos para a aparência das coisas, ou seja, para aquilo que parece ser e muitas vezes não é, e tomamos as nossas decisões baseadas na aparência. E o Senhor aqui chama a nossa atenção: não te deixes impressionar pela aparência, nem de pessoas, nem de situações. Não te deixes impressionar pelo seu belo aspecto, nem pela sua alta estatura, porque eu o rejeitei. Existem muitas situações que se colocam na nossa vida como situações maravilhosas, como coisas espetaculares, como oportunidades únicas para nós, que o Senhor está rejeitando. E se nós não estivermos atentas à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, nós vamos acabar dizendo sim para coisas que Deus está dizendo não. Se o Samuel não estivesse atento ao que Deus estava lhe dizendo, ele teria ungido o rei errado. Porque segundo a lógica dele, Eliabe era um perfeito rei para Israel. Mas Deus vê o coração e não a aparência. O que o homem vê não é o que importa. O homem vê a face, mas o Senhor vê o coração.
E assim Jessé foi trazendo todos os seus filhos à presença do profeta Samuel, um a um. E a todos eles o Senhor dizia no coração de Samuel: não é esse, ainda não é esse, ainda não é. Até que vieram os 7 filhos de Jessé. E Samuel, olhando para eles, falou assim: o Senhor não escolheu nenhum deles. E disse para Jessé: aqui estão todos os teus filhos. E Jessé lhe disse: resta ainda o mais novo, está no versículo 11. Resta ainda o mais novo, que está pastoreando as ovelhas. Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos poremos à mesa antes que ele esteja aqui. Você percebe que Davi, ele era aquele filho que ficava meio de escanteio, desprezado pela família. Talvez as pessoas olhassem para ele da própria casa e não acreditassem muito no futuro dele. Era só um rapazinho, é o mais novo, é o que cuida das ovelhas, ele não cuidava dos negócios da família, ele não tinha nenhuma função importante, ele simplesmente era o pastor das ovelhas. Ele ficava o dia inteiro com os animais, rodeado dos animais. Por quê? Ele deveria estar aqui, sentar-se à mesa de um banquete conosco. Mas Deus mandou chamá-lo. E quando chega Davi, diz aqui a palavra de Deus, versículo 12: ele era louro, de belos olhos e de formosa aparência. O Senhor lhe disse: vamos, ungiu, é ele. Samuel tomou o óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Que palavra tremenda! Aquele que era desprezado, o menor de todos, o menor da casa, foi chamado e foi ungido no meio dos seus irmãos, no meio daqueles que o desprezavam, no meio daqueles que faziam pouco caso dele. Deus exaltou Davi no meio daqueles que o desprezavam. E diz aqui a palavra, ele era de bela. E diz aqui a palavra, ele tinha belos olhos, belos olhos. Jesus uma vez ele disse, os olhos são a janela da alma. Então, uma pessoa que possui belos olhos, essa expressão belos olhos aqui para Davi significa mais do que ele tinha olhos bonitos, mas significa que através dos seus olhos era possível enxergar a sua alma e a sua alma era bela. Diz a palavra, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele estava no oculto, ele estava no silêncio, pastoreando, vivendo com animais. Um dos trabalhos mais simples que existiam, que era o trabalho do pastor. Mas era ali, junto das ovelhas, junto dos animais, na simplicidade do seu cotidiano, do seu dia a dia, que o Senhor estava preparando Davi para uma missão muito maior. Deus estava preparando Davi para ser rei. Um rei que cuida daqueles que estão ao seu redor. Um rei que sabe como cuidar. Um rei que sabe tudo o que o seu povo precisa. Um rei que não deixa faltar aquilo que o seu povo precisa. Um rei que tem coragem e ousadia, porque ali, junto com as ovelhas, ele era aquele que tinha que proteger as ovelhas dos lobos, dos outros animais. Davi foi sendo moldado, foi sendo formado naquele momento silencioso em que outros achavam que ele estava fazendo um trabalho insignificante. Mas para Deus, todo aquele trabalho tinha muito significado. E tudo aquilo foi usado para a glória de Deus, quando Davi se tornou rei. E Davi, a partir daquele momento, recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo se apoderou de Davi. Isso me lembra um outro momento das Sagradas Escrituras, quando o Espírito Santo se apodera de Maria. Nossa Senhora, também uma serva muito pequena, muito humilde, não entendeu muito bem por que Deus a estava chamando para aquela missão tão grandiosa. E ela pergunta, como se dará isso? E o anjo responde, o Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo irá te cobrir. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que nos dá força para dizer o nosso sim, para sustentar o nosso sim, para manter até o fim aquele sim que nós demos a Deus. E para nos capacitar para fazer aquilo que Deus quer de nós.
A eleição do rei Davi, a escolha do rei Davi, me lembra muito esse tempo que nós estamos vivendo agora na igreja, um tempo de festa, um tempo de alegria, porque recebemos um novo Papa. Recebemos com muita alegria o Papa Leão XIV, nosso novo sumo pontífice, e que passou por um tempo agora de eleição, de conclave, que saiu completamente das expectativas de todo mundo. Um nome que não estava entre os nomes mais cotados, pelo menos entre aqueles revelados pela mídia, não estava entre os favoritos, digamos assim. Talvez não estivesse entre os favoritos dos homens, mas estava entre os favoritos do Senhor. E da mesma forma que o Senhor disse para Samuel: não é esse ainda. Eu tenho certeza que enquanto todos nós estávamos, eu acho que vai ser Papa Fulano, eu acho que vai ser Beltrano, acho que vai ser o cardeal tal, o cardeal X, o cardeal Y. E o Senhor lá de cima do céu falando: não é esse. Não foi esse que eu escolhi dessa vez, não foi. Né? Porque o Senhor, ele sabe o que a igreja precisa. Cada Papa traz algo que a igreja precisa naquele tempo. E é assim que o Espírito Santo vai conduzindo a igreja. Eu tenho certeza que o Papa Leão XIV vai trazer aquilo que a igreja precisa para esse tempo agora. Por isso é um tempo de alegria e é um tempo em que nós percebemos também como Deus já tinha preparado tudo isso lá desde a ordenação sacerdotal do nosso Papa. O Senhor já havia preparado esse momento, já estava o preparando. Um Papa não se faz da noite para o dia. E é muito bonito ver como ele já estava sendo preparado desde a sua ordenação sacerdotal. Depois ele foi enviado em missão, foi enviado para o Peru. E ali foi aprender um outro idioma, aprender o espanhol. Ele sendo norte-americano, foi para o Peru, aprendeu o espanhol. Depois ele foi para Roma estudar, aprendeu italiano. Então, uma pessoa que ao longo da sua vida já foi aprendendo outras línguas, o que é tão importante para que ele seja capaz de se comunicar de uma forma global com tantas pessoas. E um Papa missionário, um Papa que ama as pessoas, que estava sempre junto das pessoas, que eu vi tantas fotos muito bonitas dele, de missões, em que ele estava lá com aquelas galochas, com o pé na lama, em momentos de enchente, ajudando as pessoas. Eu vi tantas fotos bonitas dele como missionário e pensei, Deus já estava preparando o nosso futuro Papa. Deus já estava preparando. E assim eu quero te dizer, minha irmã, e também meu irmão, porque eu sei que muitos homens assistem também ao nosso programa, né? E assim eu quero te dizer, Deus também está preparando você. Talvez hoje você esteja realizando uma missão ou um serviço a Deus, ou na sua vida profissional você esteja sentindo que esteja sendo subaproveitado, você acha que o que você está fazendo é muito simples, você não está conseguindo dar tudo de si, você sabe que você é capaz de mais, você sabe que você pode mais. Talvez você esteja se sentindo assim, como Davi, né? Sendo desprezado numa função que não era a função mais importante da casa, mas Deus está vendo tudo isso. E pode ter certeza, o Senhor está preparando você para algo que Ele quer que você assuma. E tudo isso que você está vivendo hoje, tudo isso que está acontecendo na sua vida, vai ter um propósito no dia em que o Senhor revelar para você a missão que Ele quer que você assuma. Então, receba esse tempo como um tempo de preparação e esteja preparado. Esteja preparado para assumir a missão, porque a coisa mais triste é chegar à missão e aquele que foi chamado não poder assumir porque não está preparado. É preciso que você esteja preparado para assumir a missão que Deus tem para você. Assim como o nosso Papa estava preparado e pôde dar a Deus o seu sim, hoje o Senhor pede a você que diga também, faça-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra, mesmo que eu não possa entender como isso vai acontecer, eu confio e eu permito que o Senhor me prepare e me transforme naquilo que o Senhor quer fazer de mim.
Vamos orar, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra que hoje vem animar o meu coração, vem restaurar o meu ânimo, porque muitas de nós, Senhor, estávamos desanimadas, desorientadas. Muitas de nós achávamos que tudo que está acontecendo hoje não tinha o menor sentido. Mas hoje o Senhor nos explica que tudo o que nos acontece tem um propósito. Neste momento em que eu vivo hoje, o Senhor está me preparando, o Senhor está moldando o meu caráter para que eu possa assumir a missão que o Senhor tem para mim. Eu te agradeço por isso, Senhor. Eu te peço, usa-me, transforma-me, restaura-me, para que eu seja uma mulher segundo o teu coração, para que eu possa, Senhor, cumprir fielmente a missão a qual o Senhor me chama. Eu te agradeço, Senhor, pelo nosso Papa Leão XIV. Obrigada por esse novo tempo na nossa igreja. Obrigada porque o Senhor não desampara a tua igreja. O teu Espírito Santo é aquele que conduz a igreja desde os primórdios até o dia de hoje e nunca nos faltou. E continuará daqui para frente a nos conduzir, a nos orientar. Obrigada pelo nosso Papa, dá a ele força, sustenta-o sim desse teu filho amado, Senhor, e que ele seja uma bênção para a tua igreja neste tempo. E que o Senhor me ajude a entender a importância da preparação, dos tempos de preparação, para que eu seja ungida e assuma a missão que o Senhor tem para mim. Eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eu te agradeço porque o Senhor já me escolheu. Obrigada, Senhor, a tua mão está sobre mim. Obrigada, eu sou escolhida por ti, Senhor. Desde o meu batismo, o Senhor me escolheu, o Senhor me tomou para si. A minha vida pertence a ti. Eu sou tua, Senhor. Muito obrigada. Cumpre em mim o teu querer. Faça-se em mim, segundo a tua palavra, e me dá força para sustentar o meu sim até o fim. Amém. Bendito seja Deus, minha irmã. Obrigada por estar aqui comigo. Você já sabe, né? Semana que vem a gente tem um encontro marcado. Sábado, 9 horas da manhã. Eu te espero aqui, mais uma vez, para mais um programa Mulheres de Ouro. Que Deus te abençoe. Um beijo!